Bastante coisa que a gente falou da web semântica, né? Do meu site o código fazer sentido e do meu site fazer sentido mesmo sem CSS. E é isso que a gente vai ver hoje, essa questão semântica, essa questão do HTML semântico. A primeira coisa que a gente tinha definido era o fato de o meu site trabalhar com hierarquia, né? Então, que os elementos eles respeitassem hierarquias, que ficassem agrupados, né? E trabalhar em blocos. Então, vamos imaginar um layout. No nosso padrão de leitura de tela, o comportamento, né, do nosso consumidor, ele começa a leitura aqui. Mais ou menos, né, gente? A gente começa mais ou menos aqui, né? Na vida real, a gente já começa olhando mais ou menos aqui. Mas a lógica, né, o comportamento do cara é nesse sentido. Então, informações nessa área são mais nobres do que informações nessa área, certo? Isso vai ser um indicador para o meu cliente, para o meu visitante. As coisas que eu realmente gosto, que ele gostaria que ele lesse, ou as coisas que realmente eu considero importante, elas vão ter o seu espaço, né, nessa área mais nova. Outro ponto importante é que assuntos relacionados, eu tendo a deixá-los relacionados. É uma questão de organização, mas também é uma questão de semântica. Um outro fator importante é essa área de suspiro entre um conteúdo e o outro, né? A gente tem aí uma regrinha de que 30% do espaço do meu site deve ser a área de escape, né? Pessoas que têm dificuldade de mexer o mouse, seja porque estão começando agora ou porque tem alguma deficiência, ou quem está, por exemplo, com um ler, no caso de gente está mudando para o mouse para a esquerda, não tem a mesma agilidade com o mouse, então a chance dele clicar em algum lugar errado ou sem querer é muito grande. Eu dando para ele esse espaço, eu garanto que ele tem a maior chance de navegar corretamente no meu site. Eu faço uso de convenções, então títulos, coisas em negrito, atenções, texto sublinhado, em vermelho, tudo isso, né, no mundo, isso tem um significado. A gente começa a considerar isso também. E hoje nós vamos falar um pouquinho do HTML, coisa que a gente precisa fazer com o nosso código para que o meu site seja semântico. Imagine que eu tenho, no meu site eu tenho um manual. Eu fiz um site de um produto, de um software, e o cara faz o download do software. Ele entra no meu site procurando um manual desse software. Então, o meu manual já vai ter área de instalação, vai estar lá, como que requisitos mínimos de hardware, requisitos de software, instalação, licenciamento, configuração padrão, configuração do banco de dados, depois começa lá, conteúdo, como cadastrar usuário, como cadastrar setor, como cadastrar cliente, e a lista é enorme, certo? A página maior ainda, né? Então, por exemplo, se eu já instalei o software, eu quero ver simplesmente a parte de como que eu configuro o usuário, como que eu cadastro mais usuários. Eu tenho que pegar o mouse lá no cantinho, ficar clicando na barrinha ou rolando aquele scroll até chegar nesse ponto. Uma coisa que é recomendada são menus de salto, né? Ou atalhos para áreas específicas do site. Então, por exemplo, eu tenho lá em cima um sumário, tem vários links lá, e um deles é configurar usuários. E mais um tanto de link.
e essa página é enorme. Eu faço uma função para o cara, para o meu cliente, de que ele, clicando nesse texto, ele já é lançado para a parte do texto que interessa a ele. A gente chama isso de âncora. Todo mundo sabe fazer isso? Ou não? Tranquilo. O que é? Então uma âncora, né? Vamos chamar isso aqui de link de âncora. É um link numa mesma página. Ali eu escrevi âncora sem acento, aqui eu vou escrever com acento. Depois vocês decidem aí como tá certo. Tá? Quem tá pegando aí, gente? Como que eu faço isso? Eu faço isso usando a tag de link, a tag A do HTML. Então, num link para uma outra página, eu uso href igual, ou então quando eu quero chamar uma página que está fora do meu domínio, eu começo o link com http e ponho o endereço do link. Quando o link é uma página dentro do meu próprio domínio, eu só chamo uma página pelo seu próprio nome. Agora, quando eu quero ir numa área do meu site, certo? Numa área do meu site, onde é na mesma página, é o conteúdo na mesma página, eu coloco sinalzinho sustenido aqui, ou como é que se chama, o jogo da velha, etc. E o identificador. Dessa forma, um link escrito dessa maneira, ele não vai recarregar a página. Ele vai procurar na própria página algum elemento, né, que tenha esse identificador, alguma âncora. Que no caso eu vou ter lá então, quando eu clicar nesse link, a página vai rolar até esse elemento. E aí eu elimino a necessidade do cara de ficar rolando o mouse até chegar no conteúdo que interessa a ele. Um outro ponto importante nesse caso é que leitores de tela, os leitores de tela para usuários que têm deficiência de visão, ele vai ler o texto todo, vai ler o link todo, depois vai ter que ler a página inteira até chegar lá no ponto onde era o ponto que o cara precisava encontrar, o ponto onde ele queria ler. Se eu não faço esses links aqui lá em cima da minha página, o leitor vai ter que ler a página toda até chegar no ponto onde o cara realmente queria, onde ele está interessado. Quando eu faço isso aqui para ele, quando lê esse link, ele já vai acionar esse link e o sistema vai saltar lá para baixo na página onde o cara quer. Geralmente a gente vê isso no finalzinho da página, então o botãozinho escrito voltar ao topo. Já viram isso em algum lugar? Na verdade, essa é uma âncora que me leva a essa âncora, está lá no topo. Então, não é muito mais prático para uma página que é muito longa, um blog, conteúdo que é bastante extenso na vertical, ao invés de eu ficar rolando esse scrollzinho ali, eu clico e volto ao topo do site. Oi? Tem um site responsivo, a maioria dos sites responsivos ele tem âncora. Ele tem que ter isso, né? Então, isso é bastante desejável quando a gente faz um site e busca acessibilidade.
busca criar essa melhor interação entre o usuário e o meu site. A segunda tag, essa é muito rara de ver, até porque a gente se preocupa com tags HTML quando elas montam a estrutura do meu site. Quando elas interferem no conteúdo do site, eu não me preocupo muito. Mas existe uma tag que é a ABBR. E aí, por exemplo, eu crio essa tag e vou... Essa tag eu uso para explicar que CBC é uma abreviação. Aliás, isso aqui é para sigla, para acrônimo. Então vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Fone, certo? Fone ou tel, né? Geralmente o pessoal usa tel. Eu uso fone. Tel, né, é uma abreviação de telefone. E aí eu defino isso. E nessa tag eu uso um atributo correspondente que vai dar qual que é o significado dessa abreviação. Para a pessoa que tiver o leitor de tela, para o Google, então o Google automaticamente vai saber que esse tel seria telefone, certo? Ou você bota lá o teu nome, tipo Du Ribeiro. O Du você bota lá que é a abreviação de Luiz Eduardo. Por exemplo, o rapaz não chama Eduardo, chama Luiz Eduardo, mas eles usam o nome artístico Du Ribeiro. Sei lá se existe um Du Ribeiro, mas... A diferença aqui de sigla, de abreviação para acrônimo, é que, por exemplo, numa sigla eu falo CBC, né? Eu falo o som, a fonética da letra. O acrônimo eu falo como se fosse uma palavra, por exemplo, PAMEV. PAMEV, essa palavra não existe, né? Provavelmente é Programa Assistencial Lá Vai Corva. Mas essa sigla ela forma uma palavra, tipo... muita cooperativa faz acrônimo, né? Tipo, Cotralove, Cooperativa dos Transportadores Logísticos de Varginha. Cotralova, uma coisa nesse sentido, assim, ele forma uma palavrinha, forma um acrônimo, diferente de usar as siglas. Existe uma tag para isso. Outra tag que existe para conteúdo que a gente usa muito pouco é o address, né? Quando eu vou informar um endereço, informar que aquilo é um endereço. Vocês conseguem imaginar que o Google deve gostar muito dessa tag aqui, né? Coisa que a gente usa muito mal. A gente faz uma div e usa um CSS diferente para endereço, né? Mas não utiliza a tag address, que é uma tag semântica do HTML. Outra que também existe, a gente não faz uso. O block code. Block code é para textos longa citação. Lembra da aula da Rosa? Citação curta tem uma formatação, citação longa tem outra formatação. Esse block code é o que dá essa citação longa aí, que formata essa citação longa. De novo, a gente formata isso com CSS, né? A gente formata isso com CSS, bota um estilo diferente. Mas o que nós estamos falando aqui é de o site ser semântico, o site fazer sentido mesmo sem CSS. E dessa forma, se eu não tiver CSS na página, ou se o navegador que o cara estiver usando não consegue entender CSS, esse tipo de tag é o suficiente para dizer para ele o que é endereço, o que é uma citação longa,
o que é uma citação curta. Por exemplo, quando eu vou fazer referência a algum outro site, vou fazer referência a uma citação. Também tem a tag de citação propriamente. Dessa maneira, fica simples de saber o que eu estou referenciando para não cair em plágio, para não falar que o meu artigo é plagiado e etc. Que aí a gente já faz uso, mas não é por semântica, é por obrigação, né? Senão... Vocês já usaram isso? Já viram isso em algum lugar? A tag code? Não? Por exemplo, eu quero te explicar qual é o JavaScript que você tem que usar na sua página. Estou montando um tutorial, certo? Se eu escrever o JavaScript ali no conteúdo, o que vai fazer? O HTML vai interpretar aquele trem, o navegador vai interpretar aquele trem, vai executar aquele trem. Quando eu coloco o código, o script, o código dentro dessa tag, o HTML não, o navegador sabe que aquilo é uma demonstração de código, que aquilo não é para interpretar, que não é para executar aquilo. Então quem faz blog de tutorial aí, essas coisas, utiliza muito essa tag code aí. Beleza? Uma outra também muito rara, eu sinceramente nunca vi e nunca usei. DFN, para explicar que aquilo é a definição de um termo. Então, por exemplo, coloquei lá o termo. Aí eu preciso explicar qual é a definição daquele termo. Aí eu vou lá e coloco dentro de DFN. Então, definir qual é o sentido daquele termo. E aí, algumas outras tags que a gente já utiliza, mas não necessariamente da forma correta ou com todo o seu potencial. As tags div e span. Vocês já viram isso? Já usaram isso? Quem larga de usar a tabela para fazer layout, né? Quem adere ao tableless, passa a usar muito a div, né? Passa a usar div. Quando eu preciso demarcar uma parte de um texto dentro de um parágrafo, eu uso muito span, né? Por quê? Porque a div é um elemento de bloco. E o span é um elemento de linha. Por isso que quando eu tenho um texto, se eu vier e colocar span aqui, demais parte do texto vai continuar ali, né? Eu vou simplesmente separar essa área. Agora, quando eu faço a mesma coisa com o div, o que acontece? O meu texto, aquela parte do texto, ela automaticamente salta para a linha de baixo, né? Ela some. Deixei aqui para vocês continuarem entendendo. Por quê? Porque o span, ele separa, ele seleciona um elemento de linha. Então ele consegue ficar inline, que outros elementos na mesma linha que ele. O div não. O div é para um elemento de bloco. Então ele fica em bloco, fica um debaixo do outro, né, quando eu utilizo somente a div. Muito usado para criar a estrutura do site, né? Para criar a estrutura, o layout, a arquitetura daquele site lá. Beleza? Outros
que a gente utiliza, quem utiliza por exemplo, o Zend Framework para programar com PHP e usa a ferramenta Form do Zend Tool, ele cria o formulário e ele separa, ele organiza label, input, label, teste área. Ele usa isso aqui, ó, DL, DT e DD, que são, né, seria o semelhante, né, seria o equivalente a usar linhas e colunas numa tabela. A diferença é que eu não utilizo tabela. Esses aqui, né, o DL, o DT e o DD, é feito para criar grupo de termo, definição, muito usado para fazer glossário, dicionário, entrevista textual. Aliás, entrevista textual, isso mesmo. Então eu utilizo isso para fazer o alinhamento, pergunta, resposta, definição, palavra, definição. E o Zend usa isso muito para fazer lista também, junto com a UL, LI, que são elementos de lista propriamente, mas quando eu quero alinhar elementos também posso utilizar DL, DT e DD. Um outro que também ninguém usa só o CSS, que é o DEL e o INS. Olha só, o INS é utilizado para mostrar que certo texto foi inserido, e DEL define o texto que foi deletado da redação, bastante utilizado para corrigir artigo. Lembra? Já viram quando vocês entram e procuram lei na internet? Já leram lei na internet? Já por acaso tiveram que ler um artigo tal, parágrafo tal? Vocês veem que quando uma linha nova tem lá, você percebe que aquela linha, aquele artigo é novo. E quando é uma linha, um artigo que foi eliminado da lei, ela não é simplesmente deletada, ela fica taxada, né? Fica marcado como deletado, como eliminado. Então, essas duas tags fazem isso, demonstram o que foi inserido e demonstram o que foi eliminado. Em vias gerais, num site comercial, quando uma informação não é mais importante, eu tiro fora, né? Vou lá e apago do código, mas em alguns momentos eu preciso que aquele texto fique lá. A tag EM e a tag Strong define o que é negrito, né? O que vai ter ênfase no texto, certo? Então eu separo isso com as tags Strong. Se eu demarco aquele texto com a Strong ou com a EM, dá o mesmo resultado lá, né? Strong tinha sido eliminado, o pessoal estava preferindo a EM, até a W3C sugere a EM, mas eu já tenho visto o Strong de novo, assim, já tenho voltado nos códigos de novo. E todos os navegadores reconhecem tanto um quanto o outro, então não vai dar muita diferença não. O importante é que vocês definam a ênfase. E aí começa aquela questão da hierarquia. Em HTML eu tenho 6 níveis de título, sendo o H1 o mais importante e o H6 o menos importante. Então geralmente, o que a gente faz quando faz um título da página? Cria uma div, dá o ID dela de título, né? E aí atribui as suas características no CSS. Quando o CSS é ignorado pelo Google, pelo navegador e tal, pelo navegador de SEG, etc., esse texto que está como título, ele passa a ter o mesmo nível do restante do texto do conteúdo da página. Aí fica difícil de saber qual era o título daquela página. Agora, quando eu defino o título com H1, o da página com H1, daquela área que eu estou mexendo com H2, de um subtópico com H3, assim por diante, essa hierarquia ela é compreendida por qualquer navegador em qualquer situação. Beleza?
lista, muita gente ainda cria tabela, né? Cria tabela e vai fazendo os elementos um debaixo do outro com linha. Está errado. Lista a gente faz com o L, né? E eu tenho a OL. Espera aí, o L e OL. O L e OL. LI e LI. O L é uma lista não ordenada, certo? Então vai vir em pontinhos assim, ó. Uma lista não ordenada, uma lista cuja ordem não interfere. O LI é list item, então é o item da lista. Já o OL é uma lista ordenada, certo? Essa lista não é pontinho, é 1, 2, 3. Sim. E o LI é a mesma coisa. List item. Aí eu demonstro a ordem. Nesse caso a ordem é importante, certo? Outra falha que a gente comete muito, que a gente usa muito pouco e que faz diferença inclusive na hora de programar o site. Parágrafo. Agrupar o meu texto em parágrafo. Isso é importante para definir a leitura, o conteúdo, o contexto, certo? Acabando já, gente. Aí um que a gente conhece muito pouco é o que? O que? Ele define uma citação ou uma resposta que não precisa de quebra de linha ou de marcação de parágrafo, certo? Diferente do P. Funciona parecido, mas com um intuito diferente. O strong, que eu já falei junto com o EM. E aí, alguns atributos que a gente coloca nessas tags para melhorar ainda mais a acessibilidade. A primeira, muito importante, é o atributo, deixa eu apagar aqui. Então, vou pôr aqui uma tag IMG, que é uma tag para eu inserir uma imagem no meu site. O primeiro atributo é o alt, que é uma descrição alternativa para aquela imagem, certo? Então, se o cara não conseguir ver a imagem, tem um texto alternativo, tem uma descrição alternativa do que aquela imagem representa, o que continha naquela imagem. Uma outra que também é muito importante é o título da imagem, certo? O título daquele elemento, muito utilizado em imagem aqui. Que aí eu tenho, por exemplo, foto do casamento. Depois a imagem está. Foto do casamento do fulano. Na foto aparece fulano e ciclano. Aí é título e texto alternativo. Um outro que a gente tem aqui é o long desk. Quando a descrição é muito grande e não cabe no alt, eu crio uma página em HTML com o texto da descrição. Então, por exemplo, o que acontece? O navegador vai lá, ou o Google vai entrar lá, vai ler o título, tá lá, foto do casamento, texto alternativo, foto do casamento do Joaquim. Na foto aparece Joaquim e seu pai José. Beleza, isso é alternativo. No long desk eu chamo um artigo, chamo um HTML
que chama Foto Casamento. Aqui dentro está a descrição completa. Joaquim casou-se com a Maria Eduarda no dia tal, na igreja tal, estavam presentes dentre todos os convidados, o prefeito da cidade, uma descrição maior contando a história daquela foto, por exemplo. Certo? Isso aí faz muita falta. O long desk a gente usa menos, mas o título e o texto alternativo é importante usar sempre. Sempre que vocês validarem algum site, vão perceber que onde tem imagem, não tem alt, ele te dá bom. Outro tag que a gente precisa usar muito é a tag class, para eu atribuir uma classe própria criada por mim no CSS, né? Então isso também é importante. Uma classe, um atributo fit, também é para citação, igual a tag que a gente viu lá. O ID, que é o identificador desse elemento, até para eu encontrar ele com CSS, com JavaScript. E um que a gente não muda muito, que é o have e hell. Have and hell aqui do... né? O que é isso? O hell, por exemplo, eu estou falando de um assunto que já foi falado em outra página, ou já foi falado em algum outro lugar. Eu faço a relação para aquele assunto, certo? E lá naquele assunto, eu faço com o have a relação contrária. Então, por exemplo, na minha página eu tenho um link, esse link fala sobre o jogo do Brasil. Aí tem uma hell, qual que é a relação aqui? Jogo Brasil, certo? E lá no meu arquivo de PageMap, no meu arquivo XML lá do mapa do site, eu faço um have associando aqui de novo. Então fica fácil do navegador ali, do robô de busca, saber para onde eu estou levando e de onde aquilo veio. Então isso aumenta a semântica da informação, aumenta a relevância da informação e melhora algumas posições. Beleza? Agora uma pesquisinha aí. Vocês já tiveram algum tipo de aula de HTML, de web? A maioria da turma aqui manja de web, né? Eu já vi quem que não manja mesmo de web, assim? 3, 4, 5. Eu não manjo. O resto da galera. Tá aí, ó. Esse é o conteúdo da prova. Só usabilidade e acessibilidade, principalmente web. Cai aquelas regrinhas, por exemplo, organização do conteúdo, lançamão. Lembra do livro do Não Me Faça Pensar do Steve Kurl lá, que eu pedi para vocês lerem e depois eu trouxe resumo? Esse livro cai na prova, certo? Por exemplo, as leis dele, como nós realmente usamos a web, nós não lemos a página, damos uma olhada, o que significa? Não fazemos a escolha ideal, fazendo o que é suficiente, o que significa? Não descobrimos como as coisas funcionam, apenas atingimos o objetivo, o que significa? Cria arquivo visual, dimensão são suas amigas, dividem as páginas em áreas claramente definidas, deixe claro que pode ser clicado, mantenha a confusão o menor possível, omita a palavra, o papo bobo deve acabar. Isso tudo é conteúdo de prova, tá? Até deixa eu pôr aqui. Dá para aparecer. Gente, esse livro eu disponibilizei ele no meu site lá. Agora eu acho que eu apaguei os arquivos, eu vou subir ele de novo, certo? A partir de hoje à noite, hoje
eu chegar em casa meia-noite. Amanhã de manhã pode entrar para ver que esse livro vai estar lá de novo. Certo? Vocês fazerem download, tejavanela.com.br. Tá? tejavanela.com.br. Acesse esse endereço, vai ter o link lá.